Olá, sou Maria do Carmo Firme, acadêmica do 5º Módulo de Administração, e vou falar sobre as tecnologias, as TICs. Tecnologia da informação e comunicação é uma expressão que se refere ao papel da comunicação na moderna tecnologia da informação. Entende-se que as TICs são todos os meios técnicos usados para tratar a informação e auxiliar na comunicação, o que inclui o hardware de computadores, rede e telemóveis. Nos últimos tempos, as empresas têm evoluído significativamente e um dos fatores que contribuiu com essa evolução foi a tecnologia de comunicação e informação, TIC. No contexto atual de pandemia, o uso das TICs elevou ainda mais sua importância, pois possibilitou a sobrevivência de muitos negócios. Alguns empreendedores não aderiram a esta mudança, mas outros se adaptaram perfeitamente. É neste sentido que o atual projeto tem como tema o uso de TICs como aliadas para o desenvolvimento das empresas de Pedro II, Piauí. Boa tarde, meu nome é José Ricardo e eu vou falar um pouco da justificativa do nosso projeto integrador. A utilização de TICs é um fator imprescindível para o sucesso de qualquer empresa. E esse uso proporciona uma nova forma de comunicar, vender produtos ou marca, sendo, no período de pandemia, é algo necessário para a sobrevivência do seu negócio. E o mercado vem exigindo muito hoje a utilização dessas ferramentas TICs. E a utilização de TIC pode ser aplicada aos mais variados tipos de segmento, de negócio, desde que seus métodos e tecnologias sejam aplicados na cidade de Pedro II, no estado do Piauí e nos diversos tipos de empreendimento presentes na cidade. E o intuito da utilização de TICs é ajudar os empreendedores da cidade de Pedro II a utilizar o TICs, porque alguns empreendedores não sabem usar, precisam de ajuda de alguma pessoa, tudo. Aí essa pesquisa é com o intuito disso, de ensinar os empreendedores de Pedro II a usar essas ferramentas. Oi gente, meu nome é Kedma e vou dar continuidade ao que os meus colegas estavam falando, com o problema da pesquisa ou a problemática. Então, com o advento da pandemia de Covid-19, vários empreendimentos fecharam suas portas e os que não fecharam tiveram que se reinventar e se adaptar à nova realidade. E os TICs ou as TICs surgiram como uma válvula de escape para esses empreendedores inovarem e conseguirem se adaptar melhor à pandemia, certo? E então as TICs surgiram como alternativa para a divulgação e criação de novos produtos e novas campanhas. E com isso a gente teve a curiosidade de saber como aconteceu o processo de adaptação dos empreendedores do mercado de Pedro II durante a pandemia com essa utilização de TICs. Então a gente fez uma análise do perfil do empreendedor e continuamos com o nosso projeto com esse problema de pesquisa, certo? Boa tarde, eu me chamo Paulo e vou dar continuidade na apresentação do projeto Integrador 5, Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação. Está sendo a respeito aos estudos das aplicações que transformam ferramentas, máquinas e aplicações em serviços úteis à sociedade por meio do conhecimento. E marketing digital são ações de comunicação que as empresas podem utilizar por meio da internet, da telefonia, e-mails, e assim para divulgar e comercializar seus produtos ou serviços, conquistando novos clientes e melhorando a sua rede de relacionamentos, na qual imediatamente se relaciona com as TICs. Ele é uma das principais maneiras que as empresas têm para se comunicar com o público, de forma direta, personalizada e no momento certo. Empreendedorismo se trata da análise voltada para o crescimento de capacidades e habilidades pautadas na criação e desenvolvimento de um projeto, sendo projeto técnico, científico e projeto empresarial. O empreendedorismo também está diretamente com a ação de abrir seu próprio negócio e trabalhar com constância para que ele desenvolva e avance. O objetivo geral
e o objetivo específico do nosso projeto integrador. O objetivo geral era analisar os processos de adaptação dos empreendedores de Pedro II durante a pandemia, a utilização da TICs. E o objetivo específico era estudar o perfil do empreendedor de Pedro II e a sua relação com as TICs, e registrar as TICs que mais ajudaram os empreendedores a lidar com a empresa durante a pandemia. E identificar as TICs que os empreendedores mais tiveram dificuldade. E identificar as vantagens e as desvantagens que os empreendedores apontaram na utilização da TICs. E é só isso mesmo. Cumprimento você aí do outro lado, eu me chamo Giovana e vou falar agora sobre a revisão literária do nosso projeto e vou relembrar o conceito de TICs, que eu sei que já deve ter sido falado no início da apresentação, mas será interessante você relembrar um pouco nesse tópico. O que é TICs? TICs é um conjunto de recursos tecnológicos utilizado de forma integrada para chegar em um objetivo. Pode ser as mídias sociais, um aplicativo que a empresa vai utilizar para ela chegar num objetivo, um objetivo de venda, um objetivo de marketing, de chegar mais próximo do cliente. Com o uso da TICs faz com que a organização funcione melhor em velocidade, uma melhor comunicação com o cliente, ela vai estar mais próximo do cliente, podendo interagir com ele e também de maneira mais segura. E assim, cada sistema de informação que a empresa escolhe dá um apoio maior para ela e traz também um diferencial nas suas estratégias competitivas, porque muitas das vezes as outras empresas não têm determinado aplicativo ou não mexem tanto, não são tão ativas, e isso pode ser um diferencial para captação de clientes. Os clientes podem conhecer a empresa, o produto, o serviço, através de publicações, através de uso de algumas ferramentas que outras empresas não usam. Por exemplo, uma empresa que só aceita dinheiro e não aceita cartão, e tem outra empresa que já aceita cartão, já aceita dinheiro, o pagamento, né, por aplicativos como Pix, PicPay, e isso sim é uma diferenciação de outras empresas e que podem trazer novos clientes para a organização. Então, cada empresa escolhe o seu TICs, qual a tecnologia irá usar, e isso é um diferencial em relação ao mercado. Sendo assim, as tecnologias de informações e as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, e as empresas são responsáveis pelo seu crescimento econômico e também pelo crescimento econômico atual, como visto em uma pesquisa que se encontra lá no Sebrae e também está no nosso projeto inscrito. Visto que aparecem novas oportunidades, novo modelo de negócios. Vou falar para vocês do método utilizado ou da metodologia, como vocês preferirem chamar. A abordagem que a gente optou foi a abordagem quantitativa, que por sua vez é baseado na coleta de dados para testar hipóteses, além de utilizar análise estatística e a medição numérica para comprovar teorias e estabelecer padrões, de acordo com Sampierre, Collado e Lurio, 2013. A gente optou por essa abordagem porque a gente fez um questionário e a partir dos resultados desse questionário a gente fez uma análise estatística e uma medição numérica para comprovar a teoria, certo? Teve como natureza pesquisa aplicada, que de acordo com o GIL 2010 é caracterizado por abranger os estudos que são elaborados com o objetivo de solucionar problemas no âmbito das sociedades que são moradas dos pesquisadores. Ou seja, a gente buscou e encontrou a problemática da nossa pesquisa, que foi supracitado, e com isso a gente foi atrás de uma análise para solucionar o problema, que no caso seria as dificuldades no uso das TICs. Essa análise em relação a empreendedores e TICs na cidade de Pedro II. Continuando, a nossa pesquisa teve um cunho exploratório, que também, segundo a GIL 2007, esse é um tipo de pesquisa que objetiva promover uma maior familiaridade com o problema, visando construir hipóteses ou torná-lo mais legível. Ou seja, a gente pegou o problema,
o problema da pesquisa e com isso a gente buscou promover maior familiaridade e construir hipóteses para tornar esse problema mais legível ou entendível ou que o pessoal vá saber entender e ler melhor, ok? A coleta de dados foi feita com questionário, então esse questionário foi feito e a gente enviou para uma população. Essa população foram os empreendedores de Pedro II. E com isso, a nossa amostra de 24 entrevistados foi de forma aleatória. A gente foi enviando para a maior quantidade de empreendedores que a gente conseguiu e apenas 24 nos responderam. Então foi de forma aleatória e não tivemos preferências por nenhum tipo de ramo do empreendedorismo. Foi apenas aleatório mesmo. As etapas. Foi em 3 etapas. Pesquisa bibliográfica para a gente se inteirar do assunto e não entrar num campo desconhecido. Depois a gente fez as entrevistas, né, com os entrevistados. E logo após, análise dos dados, que foram os resultados que a gente obteve com a nossa pesquisa. E por fim, que está também entre essa análise de dados, vem a conclusão, que é resumindo toda essa análise com pesquisa e com entrevistas, ok? Agora vamos para os resultados encontrados. A gente obteve 24 respostas, ou seja, 24 entrevistados. E o questionário foi composto por 14 perguntas. Agora a gente vai explicar um pouquinho de alguns gráficos que são mais relevantes para a nossa pesquisa. Com o gráfico 1, a gente quis saber a pessoa responsável por responder o questionário. Como vocês podem ver, 79,2% é o dono da empresa e 20,8% que respondeu foi algum funcionário. Ou seja, com isso a gente pode observar que na sua maioria o dono do empreendimento ele tem sim um interesse maior em responder à pesquisa. No gráfico 2 a gente quis saber o sexo da pessoa que está respondendo. Em sua maioria, como vocês podem ver também no gráfico, com 75% foram mulheres. Então, 75% dos entrevistados são mulheres e 25% homens. Tem uma pesquisa sobre empreendedorismo feminino que foi realizada no final de 2018 pela Global Entrepreneurship Monitor, GEM, em parceria com o Sebrae, que mostrou que o Brasil possui aproximadamente 24 milhões de mulheres empreendedoras. Ou seja, isso também é bem ressaltado na nossa entrevista, como vocês podem ver, que em sua grande maioria dos entrevistados eram mulheres. No gráfico 3, a gente teve interesse em saber a faixa etária dos nossos entrevistados. E como vocês podem ver, tem uma variação enorme entre as idades. Em sua maioria, empreendedores de 18 a 28 anos. E como vocês podem ver também nesse gráfico, não existe ninguém com a faixa etária de 51 anos acima. Ou seja, isso nos levou a um questionamento que não pode ser respondido agora, porém já virou pauta para um projeto futuro, que é: por que pessoas de 51 anos não responderam à nossa pesquisa, sendo que foi enviada sim para proprietários com essa faixa etária? Aí, como a gente não tem certeza, mas fica o questionamento para uma próxima pesquisa. Essas pessoas, elas não responderam porque elas não estão tendo um conhecimento sobre as TICs, elas não estão sabendo lidar e nem administrá-las. Porque, querendo ou não, Instagram, WhatsApp, essas TICs mais atuais, elas não são tão conhecidas por pessoas numa faixa etária mais avançada. Então, isso pode virar pauta para uma pesquisa futura, né? Inclusive, a gente vai tocar nesse assunto mais no final da nossa pesquisa, certo? O gráfico 4 teve bastante relevância na nossa pesquisa, porque a gente quis saber quanto tempo a empresa está no mercado de trabalho. E como vocês podem ver também, 37,5%, ou seja, a maioria, está há mais de 5 anos no mercado. Ou seja, apesar dessa pandemia ter fechado várias empresas, ter causado vários danos, ainda assim, a maioria das empresas conseguiu se manter no mercado, mesmo após a pandemia, certo? E com isso a gente foi também atrás de saber como elas se mantiveram no mercado. No gráfico 5, a gente buscou saber quantas pessoas ou qual a porcentagem de pessoas conheciam TICs antes da entrevista e quantas não conheciam, certo? Como vocês podem ver, 54,2% não tinham conhecimento de TICs e 45,8% tinham sim o conhecimento. Não ter o conhecimento de uma coisa que é tão relevante no cenário atual é preocupante,
Por isso, a gente resolveu estudar isso, como já foi citado anteriormente. No gráfico 6, a gente quis saber as TICs utilizadas pela empresa. E como vocês podem ver no gráfico, o Instagram e o WhatsApp estão muito à frente dos outros. No Instagram, apenas 3 pessoas não utilizavam o Instagram como meio de propagação dos seus produtos, enfim, né? Não utilizavam o Instagram. E no WhatsApp, apenas uma pessoa não utilizava o Instagram, o que nos leva a crer que as pessoas não conheciam o termo TICs, porém elas já utilizavam as TICs nos seus empreendimentos. No gráfico 7, a gente buscou conhecer melhor as maiores dificuldades em utilizar as TICs pelos nossos entrevistados. Como vocês podem ver, com 16 respostas, a dificuldade em administrá-las está bem à frente, ou seja, eles não têm um conhecimento e não têm como administrá-las de uma forma eficiente, eficaz. Eles não têm muito conhecimento disso e isso acaba trazendo dificuldades na hora de administrá-las. E isso também influencia bastante na nossa proposta de projetos futuros, certo? No gráfico 8, a utilização das TICs no período pandêmico, a gente buscou entender o impacto das TICs no período pandêmico nessas empresas/empreendimentos, certo? E aí o que eu queria chamar a atenção de vocês é na alternativazinha que a gente botou. O lucro reduziu depois do uso das novas TICs. Como vocês puderam perceber, tem 0 respostas, 0%, então eles não obtiveram redução nos lucros. Até porque não tinha como, gente. TICs está aí para auxiliar e melhorar. Como vocês podem ver, 6 pessoas, ou seja, 25% deles responderam que o lucro subiu depois do uso das novas TICs. E também 15% das pessoas ganhou clientes novos devido ao novo alcance por causa das TICs. E o uso passou a ser indispensável, o uso das TICs passou a ser indispensável no funcionamento desses empreendimentos para também 15 pessoas. Ou seja, o uso das TICs foi totalmente positivo para essas empresas, deu resultados positivos para eles. No gráfico 9, com os benefícios das TICs nas empresas, todos podemos perceber com 50% que eles obtiveram um maior alcance de clientes, ou seja, as TICs que eles mais estavam utilizando são TICs que ajudam na divulgação do trabalho deles. Com 37,5%, maior facilidade na comunicação com os clientes. Eles com certeza obtiveram maior comunicação e uma facilidade maior de se comunicar com os clientes devido ao uso das TICs nos empreendimentos. Agora, com pesquisas futuras, a gente deu 2 sugestões. E essas 2 sugestões são sugestões que a gente pretende pegar pra gente e continuar com a nossa linha de raciocínio e com a nossa ordem cronológica do nosso projeto. Porque, primeiramente, essa primeira fase foi analisar essa interação e o uso das TICs pelos empreendedores de Pedro II. Logo em seguida, que a gente deu a sugestão, analisar a viabilidade de um possível projeto auxiliando as pessoas no uso das TICs. Ou seja, é possível, é viável um projeto que vá auxiliar essas pessoas que não têm conhecimento e têm dificuldade na administração das TICs? É viável fazer esse projeto? Se é viável, após o projeto, que é esse daí de cima, a gente vai analisá-lo e fazer um estudo aprofundado e de feedback do mesmo. Ou seja, logo após a gente ter estudado essa relação do empreendedor com as TICs, a gente vai analisar, ver a viabilidade de um projeto que auxilie e ensine eles a utilizarem as TICs de forma mais eficiente e eficaz. Após esse projeto, vamos implantá-lo no mercado, implantá-lo na sociedade, que já está junto com esse, e após isso, um feedback desse projeto. Qual o impacto que esse projeto, que esse ensinamento, que essa nova didática impactou nos empreendedores de Pedro II? E eu fiquei com a conclusão, e agora eu vou falar um pouco da nossa conclusão, o que a gente concluiu com esse projeto. As TICs ocasionaram alterações de conduta, de costumes, de lazer, nas relações entre os indivíduos e na forma de como eles comunicam. E com isso, os novos dados sociais foram obtidos, surgindo novas formas de interação e a criação da sociedade total voltada para a informação, por esse meio tecnológico de hoje em dia. E por fim, a nossa pesquisa cumpriu essa missão de analisar o processo de adaptação dos empreendedores do mercado de Pedro II durante a pandemia, utilizando as TICs. E a gente viu que muita gente teve dificuldade de lidar com isso, ainda é algo muito novo para eles. E a gente mostrou um pouco das vantagens e desvantagens. E possivelmente
temos algumas futuras pesquisas que é analisar a viabilidade de um possível projeto auxiliando as pessoas no uso das TICs. E após esse projeto, analisá-lo e fazer um estudo aprofundado de feedback do mesmo. É isso, obrigada. Em seguida, temos aqui as nossas referências que a gente utilizou para fazer esse slide. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todos. A gente agradece demais. E tchau, até o próximo projeto.